Vamos 5 anos para ter a primeira participação musical num culto. E louvado seja Deus por este dia, por esta noite festiva de adoração ao nosso Deus. Temos experimentado deste amor. Temos experimentado deste amor em toda a nossa história. Na verdade, desde quando Jesus se manifesta na vida de um pecador, nós experimentamos o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tão grande salvação. Hoje pela manhã, de forma bem sucinta, nós trouxemos à memória alguns momentos marcantes da história desta igreja. O trabalho que começou com a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguindo todos os dias por esses 5 anos. E meus irmãos, como igreja local, nós somos parte de um plano eterno de Deus que foi concretizado neste mundo quando o Senhor de toda a terra se fez carne, inaugurando o reino de Deus entre os homens. E Cristo, nosso Senhor, Ele veio com uma mensagem, a mensagem do reino, o evangelho do reino. E Ele escolheu homens, porque no plano eterno de Deus, a igreja seria a única instituição credenciada por Deus para continuar proclamando a mensagem do reino. E essa realidade, ela continua. Nós precisamos entender que os 12 discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, tendo o acréscimo de Matias e Paulo, estes foram aqueles que Jesus separou inicialmente para lançar o fundamento desta igreja, como está em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Meus irmãos, hoje nós somos parte desta igreja que continua a perpetuar o evangelho do reino. Enquanto nós estamos aguardando a manifestação do nosso Senhor, Ele virá, Ele tornará concreto o estabelecimento do reino. Amém, irmãos? Nós cremos nisso como igreja. E queridos, após 5 anos e tantos desafios superados na dependência do Senhor, eu quero pensar com os irmãos em um texto que é muito conhecido da igreja, mas ele sempre nos lembra muito sobre quem somos, sobre o motivo para o qual nós existimos como igreja e para que nós vivemos como povo do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Me acompanhe, por favor, dos versículos de 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, é a mesma coisa. E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto,
Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, olhando para este texto e para a história da nossa igreja, para a história da igreja, eu quero destacar uma das falas, uma das frases mais importantes que um pecador ele falou ou dirigiu a Jesus, que foi essa declaração de Pedro: mediante a tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, a importância dessa declaração, ela não se dá tanto pela declaração em si, mas eu creio que ela é tão importante pelo contexto em que ela foi feita, o início da igreja. E é muito interessante perceber como Cristo, no seu propósito eterno de estabelecer o reino, ele conduz todos os acontecimentos na perspectiva da soberania de Deus. Meus irmãos, a igreja, ela é de Cristo. Nós temos que entender isso. A vida da igreja está em Cristo. O propósito da igreja é conhecer, é desejar. O propósito da igreja é revelar. O propósito da igreja é dar ouvidos à voz de Cristo, o Senhor. E sabedores, meus irmãos, que nossa caminhada, na caminhada da igreja de Cristo, como povo de Deus, e eu quero enfatizar como Igreja Batista Apacentar em Taubaté, a nossa caminhada é uma caminhada de peregrinação. E nessa peregrinação nós vamos entender que é uma peregrinação de muitas vozes. Muitas vozes, elas soam aos nossos ouvidos, aos ouvidos dos crentes em Jesus, aos ouvidos desta igreja. Por exemplo, diariamente, constantemente, o vento das circunstâncias, eles sopram tantas vezes, querendo conduzir o nosso coração à incredulidade, mediante do cuidado detalhista do Senhor. Nós também, queridos, experimentamos todos os dias a voz do nosso coração que sussurra direcionamentos, que mesmo convictos, nós não percebemos que muitas de nossas convicções e asseverações que nós fazemos estão revestidas pelo engano do pecado. Quantas vezes o mundo lança seus conselhos humanistas, carnais, diabólicos, com propostas de distrações para o povo de Deus, que tiram muitos crentes da linha de frente. Infelizmente, apesar de tudo isso, nós temos a constante presença do diabo, com o seu papel que produz destruição por onde ele passa. E como Satanás ele tem tentado destruir a igreja, Satanás ele é um incentivador de egos. Não apenas ele incentiva o ego, ele é o acusador das almas e ele é o usurpador de glória. Queridos, mesmo diante dessas vozes todas, a igreja tem em mãos uma única voz, que deve superar todas as vozes. E essa voz ela é poderosa, e ela diz aos nossos ouvidos: este é o caminho, andai por ele. Conforme está em Isaías 20:31. Queridos, neste evangelho que Lucas escreveu para Teófilo, onde é narrado a tão conhecida pesca maravilhosa, nós aprendemos, queridos, que esse adjetivo maravilhoso não repousa no milagre em si, mas repousa nos efeitos produzidos pela voz do Senhor. Ainda em Nazaré,
Jesus Cristo ele se depara com a incredulidade do povo da sua própria terra. E a palavra de Deus diz que o povo de sua terra, de Nazaré, eles tiveram tanta incredulidade, porque eles foram confrontados por Jesus, que eles desejaram matar Jesus. E Jesus ele sai de Nazaré, e Jesus ele se muda para a região de Cafarnaum da Galileia. E é muito interessante porque quando isso acontece, muitas vezes nós não percebemos que todos os acontecimentos, eles estão sendo direcionados pelo Deus soberano. O profeta Isaías já havia falado, o profeta Isaías já havia profetizado, e ele disse o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4, 15 a 16. Quando os homens de Nazaré perseguiram Jesus, e Jesus ele foge para a Galileia, a ida de Jesus para a Galileia estava plenamente debaixo dos propósitos eternos de Deus, de manifestar a sua luz na região da Galileia. E quando Jesus chega lá, uma multidão o aguarda. Jesus era um homem que ele era perseguido por multidões, mas essa multidão era um pouco diferente. Eles não estão reunidos por causa dos milagres. A palavra de Deus diz no versículo 1 do capítulo 5, que essa multidão estava lá porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. É isso que diz a sua Bíblia. Mas é interessante que Jesus, ele está pensando sim, em ensinar aquele povo. E ele percebe que tem muita gente. O povo estava comprimindo Jesus. E Jesus vê 2 barcos parados na praia, que na verdade é uma bancada de areia, e não é um mar de água salgada, como vocês já sabem. É um grande lago, chamado por vezes Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. Jesus ele vai até um dos barcos. Os pescadores, também pecadores, eles estavam lavando as suas redes. E Jesus ele entra em um barco, e esse barco era de Simão. E ele pede para Simão afastar um pouco o barco. E dali ele ensina a multidão. Meus queridos, as palavras do Senhor que foram proferidas aos seus primeiros discípulos ensinam conselhos. E eu quero destacar 3 conselhos eternos para a igreja do Senhor. 3 conselhos eternos que devem sustentar toda a nossa existência como igreja de Cristo. E o primeiro conselho que eu quero destacar para a igreja nesta noite festiva é que a voz do Senhor sempre deve prevalecer diante de cenários humanamente frustrantes. A voz do Senhor sempre deve prevalecer diante de cenários humanamente frustrantes. O versículo 4 e versículo 5 diz: Jesus, ele acabando de falar, acabando de ensinar a multidão, Jesus ele disse para Pedro, e eu creio que muitos não ouviram o que Jesus disse para Pedro: afaste o barco, vá para a parte mais funda e lance as redes ali. E o texto diz que Pedro, em resposta, versículo 5, ele disse: mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes, ou mediante a tua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, antes de mais nada, nós precisamos entender que apesar de se dirigir para o barco de Pedro com a finalidade de ensinar a multidão, Jesus tinha outros propósitos. Jesus ele está pregando o reino, e Jesus está mostrando que este reino ele vai avançar com uma mensagem.
Mas Jesus, ele tem claramente que esta mensagem estaria nas mãos de um povo. E esse povo, ele precisaria, esse povo chamado igreja, ele precisaria de um grupo de homens separados por Cristo, para lançar o fundamento desta mensagem. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem em mente aqui, muito mais do que ensinar a multidão. Jesus, ele tem em mente o avanço do reino, na convocação dos seus primeiros discípulos. E é interessante porque no barco de Pedro, após ter ensinado aquela multidão, após ter ensinado a palavra de Deus, Pedro, os outros pescadores, também ouviram todos os ensinamentos. Mas de repente, Jesus para de ensinar. E Jesus se dirige a Pedro. E ali nós temos o início daquilo que Jesus deixa claro que ele está fazendo. E Jesus diz para Pedro: Pedro, leve o barco para a parte mais funda e lance as redes de vocês para pescar. Meus irmãos, isso é interessante demais. Sabe por quê? Porque aparentemente pode ser que você pense em uma leitura superficial, que essa foi a primeira vez que Pedro teve contato com Jesus, mas não foi. Pedro já tinha ido até a presença de Jesus quando seu irmão André, que era discípulo de João Batista, ele ouviu João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André, que era discípulo de João Batista, disse: Senhor, o que é esta declaração? E João Batista, ele direciona os seus discípulos para Jesus. André chega com outro discípulo até Jesus e diz assim: tu és o Cristo, tu és aquele que nós esperávamos. E Jesus diz: vem ver. E eles foram, e eles viram. E André correu até Simão e disse para Simão: Simão, venha ver, porque nós encontramos o Cristo. Esse foi o primeiro contato de Simão com Jesus. O segundo contato foi Jesus indo até a casa da sogra de Pedro. Está no capítulo 4. E Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre muito profunda, intensa, provavelmente por causa de uma forte infecção. E agora Jesus chega à praia, entra no barco de Simão e diz: Simão, afasta. Simão já teve contato com Jesus. Ele sabia que Jesus é mestre. Ele sabia que Jesus era alguém que ensinava multidões. E ele chama Jesus de mestre, inicialmente. Quando Jesus diz para Simão afastar o barco e lançar as redes, ele diz: mestre. Ele não chama Jesus de Senhor, porque ele ainda não conhece Jesus como Senhor. Ele conhece Jesus como o mestre, aquele que ensina, aquele que tem autoridade. E é interessante, meus irmãos, porque Simão, ele quando entende o que Jesus diz, ele toma uma postura, baseado naquilo que ele já viu. Baseado naquilo que ele já viu em Jesus quando ele foi, ouvindo o conselho do seu irmão André até Jesus. Quando ele viu Jesus curando a sua sogra. Agora ele está no barco. Jesus diz para ele: Pedro, afasta o barco para a parte mais funda e lança as redes. Meus irmãos, Jesus já sabia que eles haviam pescado a noite inteira. Jesus já havia contemplado a frustração do coração de Pedro e as frustrações daqueles corações. Mas Pedro, ele ouve um mandado de Jesus Cristo para lançar as redes na parte mais profunda, sendo ainda dia. Todo pescador sabe que não se pega peixes em águas profundas durante o dia. O melhor momento para pescar é à noite. Eles haviam pescado a noite inteira. E de repente um carpinteiro fala para um pescador experiente: remova o seu barco,
para a parte mais funda e lança ali a sua rede ou as suas redes. Pedro, em um cenário frustrante, provavelmente desanimador, Pedro ele deixa de lado o seu conhecimento. Pedro deixa de lado as impossibilidades do contexto. E Jesus percebe e vê Pedro ouvindo o que ele disse. O texto diz na íntegra: em resposta a Jesus, Pedro disse, Simão disse, mestre. E eu acredito que houve essa pausa. Havendo pescado, trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O que o Senhor está pedindo para nós é incoerente com a nossa profissão. O que o Senhor está pedindo para nós foge do raciocínio lógico de uma pescaria bem-sucedida. O que o Senhor está pedindo para nós, talvez, é para termos uma experiência que nós já tivemos, frustrante. Mas mediante a tua palavra, eu vou fazer isso que o Senhor deseja que nós façamos. E meus irmãos, nós precisamos destacar aqui, que independentemente do sucesso que eles tiveram, porque a palavra de Deus diz que quando eles fizeram isso, eles pegaram muitos peixes, e eles ficaram muito surpresos com o que Jesus fez. Mas nós precisamos entender, queridos, que independentemente do sucesso, independentemente da alegria do milagre, independentemente das alegrias que Jesus ele produziu, porque as necessidades foram supridas. Nenhum pescador por profissão, ele pesca por hobby ou por lazer. Eles precisavam daquilo, eles tinham necessidades. E quando eles pegaram aquela rede ou aquelas redes cheias de peixes, eles se alegraram muito. Mas é interessante perceber que a alegria deles não estava fundamentado no milagre que Jesus fez. Eles se alegraram com o milagre que Jesus fez, mas não estava fundamentado no milagre que Jesus fez. Meus irmãos, a voz do Senhor sempre deve prevalecer diante de cenários humanamente frustrantes. A igreja precisa saber disso. Diferentemente de Moisés, que recebeu uma orientação do Senhor, e ele olhou mais para as suas limitações, ele olhou mais para as suas fragilidades, ele olhou mais para as impossibilidades. Diferente de Moisés, Pedro, ele avaliou que naquele momento a sua lógica não valia para nada, o seu conhecimento não valia para nada, porque o conhecimento dele, a lógica dele, as possibilidades dele, diante da voz do Senhor, perderam peso. E Pedro experimenta o que Moisés também experimentou, mas depois de uma forte exortação do Senhor. Meus irmãos, Pedro, ele desconsiderou as lógicas, as impossibilidades, e ele disse: mestre, independentemente do que as minhas provisões dizem, mediante a tua palavra, eu irei contra todas as probabilidades. Sabe o que é interessante? Logo depois, quando Pedro viu o milagre, a resposta de Pedro ao milagre, ela muda.
Pedro não se dirige mais a Jesus como mestre. O versículo 8 diz que Pedro, ele logo depois que isso aconteceu, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, Senhor. Não é mais só mestre, Senhor. Jesus sempre eleva diante dos olhos dos seus discípulos a sua majestade. Meus irmãos, como povo de Deus neste mundo, nós vamos continuar nos deparando com situações, grave isso. Nós vamos continuar nos deparando com situações em que a nossa razão, o nosso conhecimento, a nossa lógica, as nossas experiências, elas tentarão limitar a nossa visão sobre a autoridade final na vida da igreja. É a voz do Senhor. O dia que esta igreja parar de caminhar por fé, ela para de viver para a glória de Deus. O conhecimento é importante. Saber o que estamos fazendo é essencial. Nos aprofundar em todos os conhecimentos são abençoadores. Mas esse povo anda por fé. Esse povo, ele vai contra as probabilidades, muitas vezes, da lógica humana. Nós vamos olhar à nossa frente, nós vamos olhar ao nosso redor, e vamos ouvir a seguinte expressão: não tem mais jeito. Como Jairo ouviu, não tem mais jeito. Nós vamos olhar, queridos, para as nossas limitações, diante de cenários improváveis, e nós vamos pensar: já fizemos tudo o que nós podíamos, pescamos a noite toda, usamos todo o equipamento, recursos, conhecimento necessário, e nada pegamos. Meus irmãos, nestes momentos nós precisamos entender que a voz do Senhor sempre se depara com as nossas desesperanças para produzir esperança somente nele. Somente em Jesus. Lembre-se que na desesperança de Jairo, ele ouviu de Jesus: não temas, creia somente. Nós teremos que dizer muitas vezes: Senhor, não há fundamento lógico para acreditarmos, mas mediante a tua palavra iremos contra todas as probabilidades. Eu creio, eu já falei isso para os irmãos quando nós observamos esse texto uma vez. Eu creio que quando Jesus falou: Pedro, vá para a parte mais funda e lance as redes, eu creio que todos os cardumes do mar da Galileia foram para lá, em uma competição frenética por ouvir a voz do Criador. Eu creio que os peixes pulavam. Charles Spurgeon disse certa vez que quando Jesus disse: tenho sede, na cruz, todos os ribeiros da terra, eles se colocaram em prontidão para saciar a voz do Criador. O que eu quero dizer é que quando Deus diz, não há ninguém que possa resistir à sua voz. Não há ninguém. Não existem olhos que não se abram quando ele diz: veja, conforme aconteceu em João capítulo 9. Não existe leproso que permaneça com lepra quando Deus diz: seja limpo. Mateus capítulo 8. Não há morto que permaneça na morte quando o Criador diz: saia da sepultura e viva. João 12. Por isso que ele falou o nome, senão saia todos. George Miller disse certa vez: a fé não atua no âmbito das possibilidades humanas. Não há glória somente a Deus naquilo que é humanamente possível.
A fé que exalta mais a Deus começa onde a força do homem termina. Esse é o primeiro conselho eterno para as nossas vidas como igreja. O segundo, eu creio que teremos tempo de terminar, e eu não vou me ater aos próximos 2 conselhos, mas eu preciso falar deles. O segundo conselho eterno para a igreja é que a voz do Senhor deve prevalecer diante de nossa miséria exposta pela majestade de Cristo. Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós nos aproximamos de Deus, a nossa miséria é exposta. A luz tudo manifesta. Você quer saber se você está mais perto de Cristo? Você está tendo cada vez mais uma noção maior, mais límpida dos seus pecados. Não se entristeça achando que você está longe de Deus, porque você está tendo cada vez mais noção da sua miséria. É o contrário. Quanto mais perto de Cristo, Paulo dizia: eu sou o maior de todos os pecadores. O oposto é verdadeiro. Quanto mais o crente ele se enxerga como superior e bom, mais longe ele está do seu Senhor. Queridos, versículo 8 e 10, nós temos um momento muito maravilhoso, quando diante da pesca, Simão ele tem uma postura. Simão ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Olha que interessante, ele era para ficar pulando de alegria, porque os peixes estavam pulando na rede, mas a reação de Pedro é: Senhor, afaste-se de mim. Diante da luz que chegou na Galileia dos gentios, um hebreu enxergou a escuridão dentro dele. Ah, queridos, não é interessante? Quantas vezes nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós dependemos do Senhor, e quando o Senhor responde a nossa oração, nós ficamos: meu Deus, o Senhor ouviu. Quantas vezes eu vejo crente assim: pastor, o Senhor ouviu minha oração? É isso. Esse é o nosso Deus, Ele ouve, Ele responde. Mas nós devemos entender que quando essas coisas acontecem, quando Deus ele manifesta o seu poder na vida do seu povo, sabe qual é a reação? Não é sair pulando, é sair prostrado. Senhor, eu não sou digno de ter a minha voz ouvida pelo Senhor. A perplexidade desses pecadores não levou esses pecadores, principalmente Pedro, a ficarem maravilhados com o que Jesus fez. Eles ficaram maravilhados com Jesus. À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles. Diz o texto, versículo 9. Admiração por Jesus, admiração de Pedro e de todos os seus companheiros. E Pedro se prostra aos pés de Jesus e ele diz isso para o Senhor: Senhor, afaste-se de mim. Meus irmãos, para aqueles que se aproximam de Cristo, para aqueles que são chamados por Deus em Cristo, para aqueles que são discípulos de Cristo, o Senhor ele vai produzir um forte senso de suas próprias misérias, porque a majestade de Cristo será exaltada na vida deste cristão. Você quer saber se essa igreja estará caminhando na presença do Senhor? Ela deverá ter cada vez mais um senso elevado da majestade de Deus e da pecaminosidade dos nossos corações. Nós poderíamos nos debruçar nessa verdade, mas meus irmãos, eu quero focar na voz de Cristo.
diante da consciência culpada de Pedro. Jesus respondeu a Pedro, versículo 10, parte B: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ou seja, não tenha medo, Pedro, a consciência de sua miséria é necessária. É necessária para que você experimente a minha graça, que mudará o curso da sua história. Samuel Bolton, um clérigo inglês do século 17, ele disse: na vida do servo de Deus, se a consciência não for um freio, ela será um chicote. Se a consciência não nos impedir pela admoestação, a consciência nos fará sofrer pela contrição da alma. Isso é verdade. Mas isso é um lado da moeda. É um lado verdadeiro da moeda. O outro lado vital desta mesma moeda que nós precisamos entender é que nós precisamos descansar a nossa consciência na graça de Deus em Cristo Jesus. É o que Ele diz sobre nós que importa, não o que nós estamos dizendo sobre nós mesmos. E ao pedir para que se afastasse de Jesus, sabe o que Jesus fez? Não se afastou. Jesus não se afastou. Pedro, ao pedir para Jesus: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Jesus, ele não se afasta e diz: não temas, não tenha medo. E eu fico impressionado, porque 3 anos depois de Pedro negar Jesus, depois de Jesus ressuscitar dentre os mortos, aparecer para eles, Pedro volta a pescar. Todos conhecem a história. Pedro volta a pescar, ele está lá pescando, junto com alguns discípulos, e Jesus aparece na mesma praia, e Jesus fala: pegaram alguma coisa? Não, lance a rede do lado direito do barco. E quando João diz: é o Senhor, Pedro não diz mais, Pedro não tem aquela reação de um desconhecido, de se cobrir, de se esconder. Ele pula na água. Ele pula na água e nada em direção ao seu Senhor, porque esse Jesus não é mais apenas mestre, Ele é o Senhor. Ele o purificou. Cuidado, meu querido, porque nós que enfatizamos tanto a realidade do pecado, e precisamos fazer isso, cuidado para não ficar com os seus olhos repousados apenas em um lado. Você precisa descansar na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Eu já disse isso para esta igreja: normalmente nós evitamos aquilo que nós temos medo. Mas quando Deus nos manda temê-lo, o temor ao Senhor nos aproxima cada vez mais dele. Ele nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Por fim, a voz do Senhor deve prevalecer diante dos impedimentos de nossa entrega. Versículo 11 diz assim: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, não é maravilhoso tudo o que Deus faz na vida daqueles que Ele chama para viver para Ele? Vocês já perceberam que na caminhada de Jesus, quantos foram abençoados por Ele? E quantos voltaram para agradecer? Vocês já perceberam quantas pessoas são abençoadas por Deus, pessoas que passam pela igreja, e quantas permanecem em obediência ao Senhor? Nós temos o exemplo dos 10 leprosos. Apenas um voltou. Quantos dentro das multidões que Jesus operou os milagres, quantos o deixaram? E sabe o que é muito maravilhoso nesse texto? É que tudo o que está acontecendo aqui, que é maravilhoso,
tem a ver com aquilo que Deus falou e a resposta à voz de Deus em Cristo. Esses discípulos, como eu disse, eles dependiam da pesca. Era o sustento deles. Eles precisavam daquilo. A noite inteira eles lançaram as redes, não pegaram nada. Eles precisavam vender peixes no outro dia. Talvez as famílias de muitos dependia deste sustento. E de repente eles se deparam com um grande milagre de Jesus e as redes estão cheias. Meus irmãos, os pecadores, eles almejavam as redes cheias todas as vezes que eles saíam para pescar. Uma noite de pescaria frustrada trouxe com certeza muitas preocupações para eles. Mas agora a realidade, é isso que importa. Qual é a realidade agora? A realidade é que as nossas redes, elas estão transbordando. Tem muito. E nesse momento a Bíblia diz que eles deixam as redes e vão. Normalmente Jesus, ele não chama os seus discípulos com redes vazias. Você que é inclinado ao chamado pastoral, tome muito cuidado. Porque você pode acreditar que se as coisas não estão dando certo para você, porque Deus está te chamando. Não necessariamente. Às vezes o Senhor vai te chamar exatamente porque as coisas estão dando tudo certo para você na sua vida secular. Se é que crente tem vida secular. Mas é interessante que depois que eles estão com as redes cheias, a Bíblia diz, arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus não os chamou para segui-lo quando as redes estavam vazias. Jesus chamou os discípulos para segui-lo quando as redes estavam cheias. Muitas vezes o Senhor permite, preste atenção nisso. Muitas vezes o Senhor permite que nós tenhamos tudo o que nós estamos buscando para mostrar o quão vazio é o que nós estamos buscando em relação a Ele. Porque tudo tem a ver com aquilo que você tem como padrão de medida. Nós nunca podemos comparar a saúde desta igreja com outra igreja. Outra igreja nunca será um padrão de medida. O padrão nosso de medida é Cristo. Cristo. Para eles, meus irmãos, o que antes fazia todo sentido, perdeu o valor. Diante daquilo que eles enxergaram em Jesus. O que era, aquele que era antes o mestre e agora é o Senhor, ele brilha muito mais diante dos meus olhos do que aquilo que eu antes almejava. Queridos, o chamado eficaz de Jesus, ele é inevitável, ele é irrecusável e ele é inegociável. O meu sonho como pastor dessa igreja é que a cada ano que o Senhor permitir que nós completemos diante dele as coisas que antes faziam sentido para você, elas devem perder o sentido cada vez mais em comparação a Cristo. As suas preocupações hoje talvez tenham a ver com aquilo que Deus nunca desejou que você se preocupasse. E isso só toma o seu coração porque os valores de Cristo ainda não tomaram. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário,
Eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Caminhando para o fim da nossa reflexão, eu quero dizer o que mais um pastor inglês do século XVII, Thomas Watson, ele disse: Deus não apenas chama, Ele também cativa a quem chama. Deus, Ele não força, Ele só conduz. Se você é alguém que ainda precisa que alguém te empurre para buscar ao Senhor, você não entendeu o chamado de Cristo. Meus amados, amados desta querida igreja Batista Apacentar em Taubaté, congregação dos santos, Deus nos chamou para Ele. Por que as redes cheias de peixe ainda fazem os seus olhos brilhar tanto? É inegociável o chamado de Cristo. Muitos ficariam na praia contemplando os peixes. Olha o tamanho. Olha esse. Eu acho que eu ficaria. Porque peixe me impressiona. Eu gosto de ver peixe. Não pescar, de ver. Pescar dura muito tempo. Preciso de mais paciência para poder pescar, né? A última vez que eu tentei, fiquei 6 horas, não peguei nenhum. Detalhe, num pesqueiro. Para vocês perceberem o nível do pescador que o pastor é. Mas, meus irmãos, muitos ficariam contemplando os peixes, contando, olha só, um para o outro, quão abençoados, quantas bênçãos o Senhor. Mas não dá tempo. Eu largo tudo, porque Ele disse, me sigam. Quando nós experimentamos os nossos humildes começos, lá na sala de casa, lá naquele hotel, que saudade do hotel. Poderia ir lá no hotel, visitar o hotel, mas a questão não é o hotel, a questão é o que Deus fez conosco lá. Que alegria ter o meu irmão e pastor Altair aqui, que impôs as suas mãos sobre mim naquele concílio. Que alegria lembrar e pensar nos feitos do Senhor. Eu não posso falar muito, senão eu choro. Se tem algo que me fez chorão, é a igreja. Eu não era assim. Os feitos do Senhor na vida da igreja, na vida dos irmãos, como traz alegria, que peixes maravilhosos. Mas precisamos tirar os olhos daquilo que o Senhor tem feito por nós. E precisamos olhar para frente, precisamos deixar para trás as coisas que precisam ficar para trás, porque há algo muito maior à nossa frente. O reino está avançando. E é por meio da igreja que esse reino avança. Nós devemos orar como Jesus ensinou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Essa é a oração da igreja. Nós não temos que ficar clamando a Deus, pedindo por coisas desta terra. Clame a Deus, venha o teu reino. Tem pescador que está enroscado lavando a rede. Ah, queridos, desde o dia em que nós lançamos a rede pela fé na palavra do Senhor, contra todas as probabilidades racionais, nós temos experimentado quem Ele é. Nós temos experimentado o que Ele tem feito.
nós temos experimentado as bênçãos de seguir Ele, que não é apenas nosso mestre, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o nosso Salvador. Que quando nós estamos frustrados por causa do nosso pecado, Ele entra e diz: paz seja com todos vocês. Tem tudo a ver com Ele. Conosco tem a ver apenas o obedecer a sua voz. Então, queridos, mediante a palavra do Senhor, e essa é uma palavra pastoral para todos vocês, mediante a palavra do Senhor, não vamos nos apoiar na lógica e possibilidades humanas, mas somente na voz do Senhor. Não vamos ficar com os olhos em nossa miséria real e desanimadora, mas vamos sempre buscar forças, nos apoiar na graça de Cristo, o nosso Senhor. Por fim, vamos deixar as nossas redes para trás, as coisas que nos identificam e nos prendem a esse mundo, e vamos seguir a Cristo, porque nós somos homens e mulheres que antes eram homens e mulheres comuns, mas agora nós somos filhos e discípulos de um Senhor apenas, Jesus Cristo. Sempre, assim como nós começamos a nossa reflexão desta noite, sempre certos de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa existência. E eu quero terminar trazendo à sua memória o rei Davi. O rei Davi, ele era um homem que, como rei, as suas redes sempre estiveram cheias. Ele foi um rei muito abastado diante do Senhor. Mas o coração de Davi estava em outro lugar. E no Salmo 16, verso 11, ele escreveu a sua oração a Deus: Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. À Tua direita há delícias perpetuamente. Que esta igreja permaneça crente na voz do Senhor. Mediante a Tua palavra lançaremos as redes. Amém, irmãos? Amém. Eu convido você a orar ao Senhor. Eu convido os crentes desta igreja a orarem ao Senhor. Eu convido os meus irmãos que não são desta igreja a orarem ao Senhor. Eu convido os discípulos de Cristo a orarem ao Senhor. Meu querido, minha querida, que voz você tem dado ouvido? Por que o seu coração, talvez, ele está tão preso às probabilidades humanas e lógica dos homens, sendo que muitas vezes você não avançará sem que o seu coração esteja fundamentado na palavra do Senhor, fé na palavra dele. Deixa as redes que ainda te encantam, tire os olhos de todas as bênçãos do Senhor, olhe para elas apenas para agradecer ao Senhor. Mas é tempo de prosseguir. É tempo de seguir a Cristo. E agradeça a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia.
por permitir a você fazer parte dessa história. Não a história desta igreja em si, mas fazer parte daquilo que Deus está fazendo no estabelecimento do seu reino eterno, que em breve ficará concreto, será concreto para todos nós.